Olá, eu sou a Priscila aqui da FMZ e a gente vai conhecer hoje as configurações que podem ser adotadas para o módulo de estoque do Horus. O módulo de estoque ele vai definir todas as informações referentes a materiais, relatórios de prestação de contas, movimentação de entrada e saída de itens, geração de etiquetas para mercadorias, montagem de kits, tudo que diz respeito a estoque, produtos em si, a gente concentra nesse módulo, inclusive a parte de transferência de materiais. As configurações que a gente vai utilizar para o módulo de estoque, a gente vai visualizar aqui em configurações gerais. Então, a gente seleciona empresa e filial e o módulo de estoque. Então, aqui a gente tem a visualização da curva ABC, que a gente vai configurar aqui nos dashboards os percentuais que a gente deseja visualizar em relação à curva de venda e de reposição de estoque. Também a parte de visualização de e-books, tem um helpzinho aqui que o sistema te informa quais são, as diferenças em relação ao e-book e a um livro normal de venda, um livro físico. Tem a questão do markup de venda, que você pode utilizar mesmo para produtos nacionais, um markup de correção do preço de venda do valor final do produto. Então aqui ele diz, o que será considerado para fazer o uso do markup, quais são os cálculos que o markup vai realizar para você. Tem também aqui a parte de arredondamento de preços, se você deseja arredondar os preços dos produtos para cima ou para baixo na utilização do markup, sendo aquelas regrinhas matemáticas de configuração. Então, se deu acima de 0, entre 0 e 5, você vai arredondar para baixo ou para cima. Então, o sistema já vai fazer essa conversão. A parte de custos do produto, o sistema ele trabalha com dois formatos de custo, que a gente fala que é o custo padrão e o custo médio real. Os dois vão trabalhar com uma média em relação às entradas de nota fiscal de compras de mercadoria, e a diferença de um para o outro é que num dos modelos de custo você vai levar em consideração, para fazer a média ponderada ali do estoque, o saldo que você tem dos produtos, e no outro tipo de custo você vai levar em consideração apenas o preço da nota fiscal. Então o médio padrão, que é o que o sistema vem pré-configurado já, ele vai considerar apenas a média dos preços das notas fiscais de entrada de compra de mercadoria. O médio real, ele vai levar em consideração a ponderação dos valores e o saldo que você tem da mercadoria para fazer essa média aí na entrada. A diferença entre o médio e o médio considerando saldo consignado fora com o cliente, ele está interferido diretamente no valor que vai ser apresentado, porque o modo sem considerar o saldo de estoque de cliente fora, o sistema vai fazer uma média e vai considerar apenas o que você tem no seu estoque. Considerando o saldo consignado com o cliente, você vai considerar uma quantidade a mais, então quer dizer, o seu custo teoricamente é menor considerando o saldo de cliente. Tem um helpzinho também com as contas e as informações referentes a essa opção dos custos. E aqui em relação ao custo, quando você está usando no padrão, se você vai calcular o custo na entrada da nota ou se você vai deixar um valor congelado para essa operação, e se você deseja considerar os impostos no cálculo do custo quando tiver obrigações acessórias, base de cálculo de CMS na nota fiscal. Então aqui também tem um helpzinho mostrando para você quais são os custos adicionais em relação a impostos que serão inseridos para fazer o cálculo e a média. Usar outras moedas. Quando você trabalha com itens importados e você quer cadastrar dentro do sistema a moeda de origem, a moeda padrão desse produto. Então você vai ter lá as moedas respectivas cadastradas, Libra, Euro, Marco, e você vai dizer aqui para o sistema que a moeda padrão sempre em reais, para mostrar os relatórios, a visualização do estoque e nas telas de telemarketing e venda varejo, o preço convertido já, baseado no markup, e o percentual de markup quando você trabalha com produtos importados, diferente do markup nacional. Então você vai ter aqui um cálculo inserido, e aí você fazendo essas configurações, é só você salvar e o sistema já vai entender para a próxima visualização. É importante determinar sempre a parte de custo, e se você trabalha com itens importados, as configurações da moeda e também do arredondamento de preço utilizando o markup. Então, através das configurações do módulo de estoque, a gente pode definir markup para correção de preço de venda da mercadoria, tanto no caso de produtos nacionais quanto produtos importados,
se a gente deseja trabalhar com arredondamento de preço, no caso da utilização dessa correção, e também as informações pertinentes ao custo do estoque. Isso é muito importante e deve ser sempre definido de acordo com as orientações do escritório de contabilidade. Fique ligado, inscreva-se no nosso canal, não perca ali os próximos cursos, curta a nossa página no Facebook e Instagram e até mais!